Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 19, que está assim: Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Meu amigo, minha amiga, o profeta Jeremias havia pregado durante 40 anos para um povo de coração endurecido. Ele havia trazido uma mensagem da parte de Deus que alertava o povo de que, se não se arrependesse dos seus pecados, eles seriam justamente e duramente castigados. No entanto, apesar de ser fiel porta-voz do Senhor, ele não foi ouvido. E então, quando ele escreve o livro de Lamentações, ele está diante de um quadro trágico, porque ele está vendo Jerusalém totalmente assolada, porque o povo se manteve no pecado, não se desviou dos caminhos perversos e foi então derrotado, castigado por um povo de uma terra distante, a Babilônia. Então, Jeremias está olhando para aquela terra e está totalmente abatido, por isso que ele diz aqui que ele se lembra da sua aflição e amargura, do absinto e do fel, e ainda tem lembrança daquilo que o machucava e ele estava abatido. Meu amigo, minha amiga, Jeremias estava se dirigindo a Deus, ele estava buscando consolo em Deus. Ele conversa com Deus e aqui está, portanto, uma direção para aqueles que têm o seu coração abatido, que têm diante de si um quadro trágico, têm diante de si um quadro de assolação, embora tenha se preparado, tenha procurado se preparar para que não houvesse essa situação na sua vida, ou na vida de seus familiares, dos seus entes queridos, porque às vezes acontece isso. Avisamos de que entes queridos que estão indo numa rota na direção da destruição e não querem enxergar e não querem ouvir a nossa voz, e nós avisamos e quando isso acontece, estamos diante de um quadro terrível. Então nós nos aproximamos de Deus e lamentamos porque, apesar dos nossos esforços, nada aconteceu. Foi exatamente o que a história de Jeremias. Ele tentou alertar o povo, tentou tirar o povo daquela rota de destruição, mas ele mesmo não conseguiu, porque era um povo de coração endurecido. E então ele coloca toda a sua aflição diante de Deus, como também nós devemos fazer, colocar toda a nossa aflição, toda a nossa amargura diante do Senhor, porque há muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado não vão poder nos oferecer consolo ou conforto mediante o tamanho da nossa dor, o tamanho da nossa tristeza, o tamanho da nossa amargura. Jeremias estava então colocando tudo isso diante do Senhor. Num versículo que nós não lemos, ele diz: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Tudo estava perdido, tudo estava tragicamente definido e ele não tinha mais o que fazer. Eu não sei se essa é uma situação que você está experimentando agora. Uma situação de tragédia, uma situação de perda, uma situação de derrota. Eu não sei se é essa a sua situação. Eu não sei se você está colocando diante de Deus e se tem forças para colocar diante de Deus toda a sua tristeza, toda a sua amargura. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você pode sair dessa situação, sim. Conforme nós lemos nesse texto, Jeremias encontrou um caminho para começar a sair dessa situação de profunda tristeza, de profundo abatimento. O versículo que nós lemos, versículo de número 21, diz: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Sim, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós só nos apegamos naquilo que abate o coração, naquilo que nos amargura, naquilo que faz realçar a nossa derrota, a nossa vergonha, a nossa tragédia.
E muitas vezes nós nos esquecemos que há coisas abençoadas, pessoas abençoadas ao nosso redor e nós não enxergamos por conta da dor e do nosso sofrimento. Jeremias disse e escreveu: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. O que pode lhe dar esperança, meu amigo, minha amiga, em meio a esse caos em que você está vivendo? O que pode lhe dar esperança? Quem pode lhe dar esperança? Você deve lembrar daquilo que pode dar esperança. Você deve colocar em sua cabeça, em sua mente, em seu coração, apenas aquilo que pode levantar a sua alma, abençoar o seu espírito, porque desse modo você sairá do fundo do poço. Jeremias se propôs a lembrar do que poderia dar esperança a ele, e a lembrança dele, a esperança dele estava no próprio Senhor Deus. Nos versículos que nós lemos, os versículos seguintes, do 22 ao 26, nós entendemos que as lembranças de Jeremias diziam respeito à bondade do Senhor. Sim, meu amigo, minha amiga, Deus é bom. Apesar do nosso caos, apesar da nossa situação trágica, Deus continua sendo bom e continua a ter um amor perfeito por nós. Deus é bom. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Jeremias entendeu que aquilo que lhe dava esperança, que ele precisava colocar dentro do coração, era exatamente a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, as compaixões do Senhor, porque as compaixões do Senhor não nos deixam no fundo do poço. Jeremias, portanto, se lembrava disso, que Deus era bom e cheio de misericórdia e que não o abandonaria. Por isso ele podia esperar em Deus. Espere em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é cheio de misericórdias. Coloque em sua mente apenas lembranças que possam levantar a sua alma. E essas lembranças dizem respeito à pessoa do Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa colocar em seu coração apenas aquilo que lhe dê esperanças e que você coloque dentro do seu coração a bondade e a misericórdia do Senhor, porque Ele ama a sua vida e certamente não o abandonará. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.